O ponto é, dizem por aí que o ministro que renunciou, ele fez um acordo com o Departamento de Justiça antes de renunciar. Quem tinha interesse em fraudar esse registro do Felipe Martins? Quem tinha interesse se não fosse alguém que queria prender Felipe Martins? Quem tinha interesse? Aliás, Felipe Martins foi preso meses para forçar uma delação para dobrar ele. Quem tinha interesse nessa delação e dobrar o Felipe Martins? Logo, logo, os Estados Unidos vão chegar a essa pessoa. E se essa pessoa atuou na investigação por ordem de Moraes, o próprio ministro pode entrar na mira como investigado para descobrir se ele deu a ordem, se ele tem algo a ver com esse registro fraudulento, com esse crime. E aí a questão que fica é, será que a premonição de Elon Musk vai se realizar? E olha o que ele escreveu nesse tweet dele aqui, ó. Em que ele coloca com IA Alexandre Moraes atrás das grades. Ele diz, um dia, Alexandre, um dia, essa foto sua na prisão vai virar realidade. Anota o que eu digo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Barroso, o ministro que saiu antes da hora, mas que já vai tarde. A aposentadoria antecipada de Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, soa menos como um gesto de descanso em busca de aprofundamento existencial, e mais como uma estratégia de autoproteção após anos de exposições desnecessárias e inegável desgaste político. Durante sua trajetória, Barroso revelou um perfil ideológico, por muitas vezes muito distante da descrição necessária e indispensável a um ministro do STF. Frases como eleição não se ganha, se toma, perdeu Mané e acabamos com o bolsonarismo ilustram uma postura de vaidade intelectual, soberba moral e senso de superioridade que o transformou em figura polêmica. Mostrou-se com frequência autoritário e egocêntrico, adotando posturas não bem sintonizadas com a sobriedade judicial. Revelou-se debochado e arrogante, sensível a críticas e propenso a intervenções fora do âmbito técnico, parecendo mais interessado em holofotes do que a institucionalidade esperada de um juiz constitucional. Confundiu muitas vezes o papel técnico do magistrado com o de protagonista político. Com capital intelectual inegável, mas legado institucional frágil, Barroso deixa o Supremo com lembrança de um protagonismo que custou caro à sua carreira de ministro, que agora se encerra de forma melancólica, podendo fazer até uma espécie de acordo de delação premiada nos Estados Unidos para entregar os seus colegas de corte para, quem sabe, ter o seu visto para entrar no país norte-americano de volta. Em dado momento do seu discurso de despedida, podemos dizer assim, o Barroso disse que há 2 anos atrás já tinha falado com o presidente Lula, que pensava em se aposentar, etc e tal. Bom, se isso é verdade ou não, não sei. Na verdade, talvez só quem saiba é ele e Lula. Mas se de fato essa conversa aconteceu há 2 anos atrás, por que ela só se concretizou agora? Bom, muitos de vocês devem estar pensando a mesma coisa do que eu. Se concretizou agora, evidentemente, porque o ministro foi sancionado com a perda do visto para ele e para a família, o que abalou bastante, não apenas ele pessoalmente e a sua família, como também os negócios familiares. Porque o que é que adianta você ter um maravilhoso apartamento em Miami, na frente do mar, e não poder usufruir? Nem você, nem seu filho, nem sua família. O que é que adianta ter isso? Acho que nada, né? Então, eu acho que o Barroso está pensando, evidentemente, nele e na família dele. Porque ele sabe que ele está na reta aí também para ser magnetizado. Além de perder o visto, também entrar na lista das sanções Magnitsky. Eu acho que isso passa na cabeça dele e passa muito. Tanto passa que ontem ele pediu arrego, como a gente diz lá na Bahia, e pediu demissão da Suprema Corte. Mas o ponto não é esse. E eu vou chegar agora aonde eu gostaria de falar. O ponto é, dizem por aí que o ministro que renunciou, ele fez um acordo com o Departamento de Justiça antes de renunciar. Será que isso é verdade ou não? Não sei. Estamos no calor do momento, existe muita especulação, mas essa não pode ser deixada de lado.
porque afinal de contas, ele só vai ter o visto de volta, ele só não será magnetizado, evidentemente, se ele entregar alguma coisa para os Estados Unidos. Ele sabe disso, né? Essa possibilidade existe, é óbvio. Afinal de contas, para ele ter todo o patrimônio, para ele ter os investimentos dele e a liberdade de continuar lecionando em universidades americanas, ele vai ter que fazer um acordo com o Departamento de Estado. E isso é um perigo, porque a gente conhece muito bem, né, quem são os sócios dele no poder. E será que se ele entregar alguma coisa que possa prejudicar os sócios vão ver isso com bons olhos? Tá aí o Celso Daniel, que não nos deixa mentir. Se eu fosse Barroso e, de fato, fizesse um acordo com o Departamento de Justiça para livrar a cara minha e da minha família, eu continuaria, eu iria para os Estados Unidos, nunca mais na vida voltaria e nunca mais, mesmo nos Estados Unidos, andaria de avião. Porque a gente sabe que aviões no Brasil caem com muita frequência, não é mesmo? Mas, enfim, existe essa especulação de que o Barroso estaria ou está propenso a fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eu não sei. Tem gente que fala em delação premiada. Não sei se chegaria a tanto, a não ser que ele tivesse já com a sanção Magnitsky em cima dele. Mas não precisa nem isso. Basta ele dizer algumas coisinhas que os americanos gostariam de saber para que essas sanções contra ele fossem revertidas. Como eu disse, a gente está aqui no campo da teoria, no campo das hipóteses e da especulação. Mas, como eu disse também, a gente não pode jogar isso para debaixo do tapete. É uma possibilidade que existe dele fazer esse tipo de acordo com as autoridades americanas para ter não só o patrimônio de volta, mas também a sua liberdade de ir e vir, né? Todo mundo sabe, ele inclusive chorou ontem, mais uma vez, né? Falando da relação que ele tem com os Estados Unidos, né? Onde ele sempre trabalhou, lecionou, tem como é que ele disse, uma similaridade com o way of life americano, né? Com o estilo de vida americano. Então, a partir do momento em que Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo fizeram o trabalho deles direitinho lá, Barroso foi penalizado, sentiu, é frouxo, covarde e simplesmente jogou a toalha porque está com medinho do que vem por aí. Se ele realmente fosse um cabra macho, como a gente diz na Bahia, ele segurava o rojão e iria até o fim do mandato dele. Pronto, já tá sancionado. Se vier a Magnitsky, que venha, né? Mas não com Barroso. Ele não quer isso para ele e nem para a família dele. Enfim, ainda está muito cedo. Ele ainda é ministro. Disse que fica até a próxima semana, porque ainda tem ali alguns assuntos pendentes para resolver. E aí sim, quando ele se aposentar de fato, a gente vai ver se terá algum tipo de colaboração com o Departamento de Justiça americano ou não. Aguardemos. Bomba, bomba, bomba! Alexandre de Moraes está na berlinda. Estados Unidos condenam a prisão de Felipe Martins por Alexandre de Moraes com base numa fraude. Isso é surreal, inacreditável, acabou de sair. Saiu agora uma declaração oficial dos Estados Unidos dizendo isso que eu contei pra vocês e a questão que fica é: Moraes está sendo investigado pelos Estados Unidos? O ministro Alexandre de Moraes pode vir a ter uma ordem de prisão no futuro decretada pelos Estados Unidos? Olha, gente, pra quem achava que os Estados Unidos vão aliviar agora pro Brasil, agora que o Trump e o Lula se falaram que vão aliviar as punições sobre os ministros, isso aqui é uma bomba, é um balde de água fria. Olha aqui comigo o comunicado que acabou de sair, isso aqui é breaking news, um comunicado oficial que está lá no site do US Customs and Border Protection, ou seja, Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, órgão oficial. E saiu aqui, eu traduzi pelo Google para o português, este comunicado do Customs and Border Protection sobre a revisão dos registros de entrada do Felipe Martins. Só para contextualizar vocês e lembrar,
O registro de entrada nos Estados Unidos do Felipe Martins, no final do mandato do ex-presidente Bolsonaro, foi usado para prender Felipe Martins e tentar extrair dele uma delação, uma prisão ilegal, por mais de 4 meses, sem acusação formal, sem denúncia, até se comprovar por A mais B que era tudo falso, que era uma fraude, que ele não tinha entrado nos Estados Unidos. E aí agora saiu uma revisão final da análise das evidências sobre a possível entrada do Felipe Martins e olha o que está dizendo aqui os Estados Unidos de modo oficial e com todas as letras. A Alfândega e a Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis, ou seja, eles encerraram a investigação sobre existir ou não existir uma fraude, referentes a essas alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins no dia 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão dessa revisão, dessa investigação, foi determinado que o senhor Martins não entrou naquela data nos Estados Unidos. Não entrou. Ou seja, o registro é fraudulento, é falso. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. E olha como é que os Estados Unidos oficialmente se referem a ele. Um indivíduo, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Agora é assim que Alexandre de Moraes é conhecido no exterior, internacionalmente. Um violador de direitos humanos contra o povo brasileiro. Não é protegendo a democracia, não é protegendo o povo brasileiro, não é protegendo a Constituição e os direitos, não. É violando contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. Olha só, prisão de meses. Olha como eles estão conhecendo os casos, como eles estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP, Customs and Border Protection, permanece sob investigação, ou seja, eles já concluíram que é falso, mas eles não terminaram a investigação. Por quê? Porque eles ainda não identificaram completamente, ou pelo menos não revelaram, quem foram os autores da fraude. Conta aí pra mim, vai contando quem que você acha que foram os autores da fraude. Se tá gostando, já senta o dedo no like para mais gente saber dessa notícia bombástica. Então, permanece sob investigação essa questão e o CBP, Customs and Border Protection, vai tomar todas as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. Aí vem aqui, ó, o CBP, ele condena veementemente qualquer uso indevido dessa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins. Mas essa afirmação não é feita no vácuo. Eles acabaram de falar que eles sabem que o Felipe Martins foi preso meses. Acabaram de dizer isso por Alexandre de Moraes. Ou seja, eles estão condenando veementemente. Não é uma condenação, é uma condenação veemente do uso por Alexandre de Moraes dessa entrada falsa para embasar a prisão do Felipe Martins e mais, para embasar uma possível condenação. E eles não estão fazendo isso aqui out of the blue, out of the thin air, como dizem os americanos. Não estão fazendo do nada isso aqui. Eles sabem que Felipe Martins vai ser julgado e pode vir a ser condenado. E eles estão refutando isso. Ou seja, eles estão defendendo o que é certo, a justiça, a verdade. E rejeitam a condenação, o uso para prender pessoas desse registro falso de qualquer pessoa. E no final, reafirmamos a nossa dedicação em manter a integridade dos nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e de direitos humanos. Que tapa na cara, não, que porrada, que destruição, que nocaute aqui no Alexandre de Moraes. E aí, para mais informações, entre em contato aí com o nosso escritório de Relações Públicas. E as questões que ficam aqui a gente sabe que os Estados Unidos, eles não aliviam em investigações criminais, de crimes. Ainda mais de algo que ameaça a rigidez do sistema de fronteiras deles, que tem sido tratado de forma tão cuidadosa por Donald Trump. Ele é alguém que cuida muito ali das fronteiras. Então eu não tenho dúvida de que isso aqui, gente, está sendo investigado de trás para frente. E aí eu pergunto para vocês, e essa é a pergunta do $1 milhão. Vai respondendo aí para mim nos comentários. Quem tinha interesse em fraudar esse registro do Felipe Martins? Quem tinha interesse se não fosse alguém que queria prender Felipe Martins? Quem tinha interesse? Aliás, Felipe Martins foi preso meses para forçar uma delação para dobrar ele. Quem tinha interesse nessa delação em dobrar o Felipe Martins? Logo, logo, os Estados Unidos vão chegar a essa pessoa. E se essa pessoa atuou na investigação por ordem de Moraes, o próprio ministro pode entrar na mira como investigado para descobrir se ele deu a ordem, se ele tem algo a ver com esse registro fraudulento, com esse crime. E aí a questão que fica é,
Será que a premonição de Elon Musk vai se realizar? Olha lá, será que a premonição de Elon Musk... A gente sabe que ele é um visionário, que ele vê o futuro, que ele enxerga antes de todos. E olha o que ele escreveu nesse tweet dele aqui, ó. Esse tweet famoso dele. Tweet aqui de 29 de agosto de 2024. Gente, faz um ano aí, aniversário desse tweet. Em que ele coloca com IA Alexandre Moraes atrás das grades. Ele diz, um dia, Alexandre, um dia, essa foto sua na prisão vai virar realidade. Anota o que eu digo. Será que essa premonição vai se realizar? Conta aí pra mim o que você acha aí nos comentários. A coisa continua feia e pode ficar ainda pior. Porque o jornalista Glenn Greenwald comentou hoje que entre todos os piores abusos do ministro Moraes está o comportamento no caso do Felipe Martins. O jornalista avaliou que Moraes tem obsessão por Martins, que produz comportamento tirânico até para baixos padrões do ministro. Greenwald mencionou que Moraes prendeu Martins por 5 meses com base em uma falsidade óbvia sobre o ex-assessor de Bolsonaro. Em agosto de 2024, Moraes revogou a prisão preventiva, mas impôs tornozeleira eletrônica, entrega de passaporte e proibição de acesso a redes sociais, além de não permitir qualquer entrevista com Felipe Martins. Em abril de 2025, o ministro multou Martins em R$20 mil por aparecer num vídeo nas redes sociais sob risco de conversão em prisão. Moraes negou o pedido para circular livremente em Brasília e limitou os deslocamentos entre aeroporto, hotel e STF para Martins. Meu caro Darcio Bracarense, isso aí é o regime de força contra Felipe Martins, de quem o sistema de poder no Brasil tinha a intenção de arrancar provas. Só que Felipe Martins também nada falou. E o que se pegou nos telefones dele também de nada serviu para coisa alguma. Então acabou sendo um caso aí de uma punição absolutamente inútil, mas uma daquelas que ganha extrema gravidade, porque o cara denunciou até que passou por momentos de tortura na prisão. Isso aí é coisa de Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua e afins, né? Exatamente. Privação sensorial é tortura. Felipe Martins passou vários dias em solitária, uma escuridão absoluta, e também impedido de ver sua família. Para que vocês tenham uma noção, lá na Venezuela, quando alguém fica impedido de ver sua família, vira escândalo. As pessoas vão fazer manifestação na porta do presídio, por aí vai. Aqui no Brasil isso virou rotina. Isso é coisa mais normal. Eu quero alertar para algo que o Serrão falou aqui, e algo que tem me incomodado um pouco, porque parece que em algum momento a gente desaprendeu. O Serrão fez um apontamento aqui fundamental, que as pessoas precisam compreender, né? Existe por trás de toda essa farsa a tese de que estão defendendo a democracia. Esse é o ponto principal. O Tocqueville falava que o despotismo democrático era o pior tipo de regime, pior tipo de ditadura, porque era uma ditadura lastreada nas virtudes. Ou seja, o despotismo democrático é aquele que é construído a pretexto de defender a democracia. E esse tipo de tirania é a pior e mais cruel, porque, afinal de contas, essa pessoa está fazendo o bem. Acontece que o Tocqueville, obviamente, não estaria vivo para poder acompanhar os vários regimes que fizeram exatamente isso depois. Todo regime ditatorial faz a mesma coisa. Portanto, eu tenho uma certa preocupação quando eu vejo um comentário como esse do Glenn Greenwald, porque ele aponta o Felipe como um alvo diferente dos outros. Isso, em alguma medida, legitima o regime. Porque todo regime, e isso é importante deixar claro, todo regime tirânico, toda ditadura, ela justifica os seus presos políticos como pessoas acusadas de crime comum. A Carla Zambelli, que está presa na Itália, foi acusada de invadir um sistema, de contratar alguém para invadir o sistema, e esse alguém, na CPI do dia 8, disse que ficou 4 meses logado. Quando ele fez contato com ela, ele já tinha feito a invasão. Portanto, é um processo construído para prendê-la. O Daniel Silveira não tem razão de ter sido condenado a 10 anos de prisão.
Porque se existe razão na condenação do Daniel Silveira, a lógica daquele desembargador que disse que não existe crime de ódio contra pessoas brancas, entre outras mais, deveria ser aplicada. Porque a fala do Daniel Silveira era contra ministros do Supremo. Por que contra o Luciano Hang, que é careca também e branco, pode falar, e contra o Alexandre de Moraes, que é careca também e branco, não pode? Porque é uma ditadura. Portanto, que fique claro, não é uma perseguição ao Felipe Martins, não é uma perseguição ao Daniel Silveira, não é uma perseguição à Carla Zambelli. Não, é uma ditadura. E as ditaduras agem assim. Constroem narrativas, documentos, criam teses e formulam inquéritos absolutamente falsos acerca de crimes reais para pessoas que não cometeram crimes. Então, todos os presos políticos numa ditadura são acusados de crime comum. Vou ficar repetindo isso sempre, para talvez um dia o Glenn passar a tratar assim, o próprio Tagliaferro falar que o caso dele é mais um caso de crime político tratado como crime comum, e todos entenderem que o Brasil é uma ditadura e que é a maior ditadura latino-americana, Serrão.